especial da palavra dele para falar comigo e com você. Eu fico muito alegre porque você está aqui e Deus quer falar com você, com você. Deus não manda recado, irmão. Deus fala com quem está. Deus fala com quem está presente. Tinha um irmão no interior aí que eles iam para o culto. E o pastor sempre pregava uma palavra. Quando estavam saindo do culto, ela chegava perto de um irmão e dizia: seu irmão, essa palavra foi para você, hein? Essa palavra foi para você. Dava outro culto, uma palavra, às vezes uma palavra um pouco mais dura. Ela chegava em alguém no final do culto e dizia: olha, eu acho que essa palavra foi para você. Um dia, essa irmã morava bem pertinho da igreja. Um dia, ela foi cedo para a igreja, estava só o pastor no culto. O pastor tinha chegado, acabaram de abrir a igreja. E ela chegou mais cedo e caiu, como diz lá em Lages, um toró d'água. Ficou só ela e o pastor no culto. E o pastor pregou uma mensagem dura, irmão. Mas pensa numa mensagem dura. Acabou o culto, na hora de ir embora, o pastor precisava fechar a igreja. Ela esperou o pastor no corredor e disse: pastor, eu acho que essa mensagem era para o senhor. Tem gente que não acredita que Deus fala com ele. Mas Deus fala com você, meu irmão. Só precisa ser melhor só um pouquinho o retorno aqui, Josias, por gentileza. Lucas 15 é um texto clássico da Bíblia. Todo bom leitor da palavra de Deus conhece as 3 parábolas que são contadas nesse capítulo. Uma parábola que foi contada é a parábola da ovelha perdida. Outra parábola que foi contada por Jesus é a parábola da dracma perdida. E também tem a parábola do filho pródigo. As 3 parábolas falam de perda, de busca, de arrependimento e de reconciliação. Cada uma das 3 parábolas, irmão, tem uma característica muito especial que eu gostaria de ver com você aqui. Jesus falava por parábolas porque as pessoas da época eram acostumadas com esse tipo de enigmas. Então, quando Jesus lançava uma parábola para o judeu, ele não sossegava enquanto ele não compreendesse por completo a parábola que Jesus havia falado. Quando os discípulos não entendiam uma parábola, eles chamavam Jesus à parte e diziam: Senhor, explica-nos essa parábola. Um dia alguém perguntou para Jesus: por que o Senhor fala por parábola? Ele disse: eu falo para que vocês ouvindo não ouçam, vendo não vejam, entendendo entendam, né? Mais ou menos assim. Jesus falou por parábolas para que o reino de Deus, para mostrar como o reino de Deus é um negócio muito simples. Quem complica o evangelho somos nós. O evangelho de Jesus é muito simples. O evangelho de Jesus é mais ou menos assim, ó. Deus deu Jesus para morrer pelos nossos pecados, amém? Se você crê nisso, tem pecados perdoados e vida eterna. Simples, né? Albert Einstein disse uma frase: que se você não consegue explicar com simplicidade um negócio, é porque você não entendeu. Então, quando você vai falar do evangelho de Jesus para alguém, use palavras simples, porque o evangelho é coisa simples. E quanto mais simplificado for o evangelho, mais fácil é de a pessoa entender aquilo que você está tentando passar. Aí Jesus falava por parábolas então. E Jesus, no capítulo 15 do evangelho que Lucas escreveu, ele conta essas 3 parábolas. Jesus começa contando a parábola da ovelha perdida. Porque a nação de Israel era o rebanho de Deus. E Jesus começa a dizer para eles: olha, uma ovelha estava perdida. O pastor foi ao campo aonde deixou as ovelhas pastando. E todos os dias ele fazia a mesma coisa, ele contava as suas ovelhas. Quando chegou no aprisco, no lugar onde elas passavam a noite, esse pastor começou a contar as suas ovelhas e ele tinha 100 ovelhas. Ele percebeu que faltava uma naquele dia, naquele fim de dia. Ele conta as suas ovelhas e tinham apenas 99. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai dizer que esse homem deixa
as 99 ovelhas lá no aprisco e sai em busca daquela que havia se perdido. A Bíblia não fala, Jesus não relata quanto tempo ele caminha, quanto tempo ele anda, quanto tempo ele passa, mas a Bíblia é clara em dizer que ele procura e de repente ele acha a ovelha que estava perdida. Coloca ela sobre os ombros, volta para casa alegre, chama os seus amigos. E a Bíblia diz que eles se alegram porque aquela ovelha foi achada. Jesus também conta a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, todos nós conhecemos. Até esses dias tínhamos um culto específico para pessoas que estavam afastadas da casa de Deus e que nós queríamos alcançá-las novamente. Filho pródigo é um menino mais novo, de 2 irmãos, que ele desconsidera completamente a vida do seu pai. Ele disse: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. Você sabe que para receber uma herança de alguém, a pessoa precisa estar morta. Hoje tem trâmites legais, né? Bom, Márcio pode ajudar na advocacia, né? Tem trâmites legais que a pessoa pode herdar alguma coisa ainda em vida. Mas na época que Jesus contou essa parábola, para alguém receber uma herança, o pai tinha que estar morto. O filho mais velho tinha direito a metade dos bens, e o filho mais novo ficava com o que restasse. Os mais novos recebiam aquilo que restasse da divisão. E a Bíblia Sagrada diz que esse rapaz um dia ele toma uma atitude, ele diz: pai, eu quero tudo aquilo que vai ser meu quando o Senhor morrer. Ou seja, não me importa se o Senhor está vivo, eu quero aquilo que é meu porque eu quero ir embora. Eu não sei o que é que chamou a atenção desse rapaz, mas eu penso que ele, por não conhecer os limites, fora dos limites da proteção de seu pai, ele tinha uma curiosidade em conhecer aquilo que ele não tinha ainda experimentado. A Bíblia Sagrada conta, Jesus é detalhista em dizer que ele vai para uma terra muito longe, e aí ele começa a gastar tudo aquilo que ele havia recebido de seu pai, vivendo de forma dissoluta, vivendo de forma errada, vivendo de uma maneira que Deus não se agradava, não era aquilo que ele tinha aprendido com o seu pai. E a Bíblia Sagrada diz que ele tinha amigos, ele tinha colegas, ele tinha pessoas que andavam com ele, estavam com ele enquanto ele tinha dinheiro. Quem sabe, a Bíblia não conta, mas eu posso imaginar que quem sabe ele chegava num bar e ele gritava: é uma rodada de cerveja para todo mundo. E aí enche de amigo, mano. Enche de amigo. Só que o dinheiro desse jovem um dia ele acaba. Como se não bastasse acabar o dinheiro, na terra onde ele escolheu para viver, veio uma fome muito grande. E aí começa um processo de decadência, porque aquele que pagava a bebida para todo mundo, agora ele já não tem mais dinheiro. Além de não ter dinheiro, existe uma fome na região onde ele está morando. E agora aquele rapaz que era filho do patrão, ele procura um lugar para trabalhar. A Bíblia diz que esse rapaz chega ao fundo do poço, porque judeu não come carne de porco, irmão. Deixa para nós que nós comemos, né? Bem pururucadinho assim no fogo, né? Eita, coisa boa, né? Mas judeu não come carne de porco. Judeu considera o porco um animal imundo, porque o Antigo Testamento dizia dessa forma. Deus advertia o povo de Israel dessa maneira. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que esse rapaz, ele vai pastorear porcos. Tão grande foi a decadência desse rapaz, que ele não só trabalha com um animal que a sua nação considera imundo, mas ele também, no absurdo da decadência, a Bíblia diz que ele deseja, de tanta fome que ele sentia, ele deseja comer a lavagem dos porcos. Então você pensa numa situação deplorável. Irmão, eu já passei fome na minha vida. Um dia de tanta fome que eu estava, eu ainda era criança.
Eu estava num lugar e eu entrei embaixo da área da casa, de uma casa, e lá embaixo tinha um saco de pão que o meu avô pegava para dar para o cachorro. E eu estava com tanta fome, mas tanta fome, irmão, que eu batia assim aquele negócio, aquela barbinha verde que tinha, e eu ruía aquele pedaço de pão. Mas lavagem de porco eu nunca me encorajei a comer, não. Então a situação desse rapaz era uma situação miserável. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele ficou tão mal, que até os porcos eram melhor do que ele, porque os porcos tinham o que comer, mas ninguém lhe dava nada, ele não tinha. E Jesus conta a parábola também da dracma que se perdeu. Jesus fala que uma mulher tinha 10 dracmas. A dracma, essas 10 dracmas provavelmente ela ganhou no dia do seu casamento. Ela guardava essas dracmas num lugar muito especial. E a Bíblia Sagrada diz que ela vai olhar, procurar ali na sua caixinha de joias, quem sabe? E ela começa a contar e ela percebe que das 10 falta uma. Mas ela ainda tinha 9. Não importa, aquela uma dracma também tinha um valor. A dracma era o pagamento por um dia de trabalho de um serviço braçal. Então esta mulher, a Bíblia diz que quando ela percebe que havia perdido a sua dracma, ela toma algumas atitudes. A Bíblia diz que ela pega a vassoura e ela vai fazer uma faxina na casa, procurando a dracma que ela havia perdido. Se você me perguntasse qual das 3 situações é pior, eu te diria que é a situação da dracma. Se você parar para analisar, o filho pródigo, ele se perde longe de casa. Quem sabe até em outro país, em outra nação. Está muito longe. Essas são as pessoas, irmãos, que já estiveram aqui conosco, que também é responsabilidade nossa como igreja. Pessoas que já receberam de Deus alguma coisa, já foram, ocuparam o lugar de filho, estiveram aqui conosco, cantaram nesse microfone, usaram esse púlpito, dirigiram um departamento, serviram a Deus de alguma maneira, estavam aqui trabalhando, servindo a Deus, mas um dia eles pegam aquilo que Deus lhes deu e por um motivo ou outro eles acabam se afastando da casa de Deus, vão para longe. São pessoas que fogem de nós. Quando você encontra uma pessoa dessa no mercado, se ela estiver num corredor, ela muda para o outro para não passar por você. Sabe por quê? Porque ela sabe a posição que ela ocupava. Era a posição de filho de Deus e agora ela está longe. Essa pessoa, ela troca os cultos pela Oktoberfest. Ela troca o círculo de oração pela rivagem. Ela troca a escola dominical pelo baile no Flórida. São pessoas que estão gastando aquilo que Deus lhes deu. Consideraram o seu pai espiritual, que é Deus, como morto. Estão aí fora perdidas. É nossa obrigação buscar elas, meu irmão. É nossa obrigação buscar essas pessoas. Tá feia a situação dessa pessoa, pastor? Tá feia a situação dessa pessoa. Porque ela foi para longe e hoje ela já não vive mais como um filho, mas existe solução de Deus ainda para a vida dessas pessoas. O Pai está esperando de braços abertos para recebê-las. A ovelha se perde geograficamente perto de casa. Porque o pastor precisava levar as ovelhas em um lugar que não fosse tão distante. Porque se ele demorasse uma semana para ir, demoraria uma semana para voltar.
Então, geograficamente, elas se perdem perto de casa. Não deixa de ser ovelha, não deixa de ser ovelha, mas devido a uma rebeldia, alguma coisa que acontece, elas entram por um caminho que não é o caminho do pastor, porque o pastor está indo em direção ao aprisco. O pastor está pegando esta ovelha e levando, assim como diz o Salmo 23, está levando águas tranquilas para que ela possa beber água, porque ovelha não bebe água turva, água turbulenta. Ovelha bebe água calma, água tranquila. O pastor não escolhe qualquer coisa para dar para essa ovelha, porque o salmista Davi disse: o Senhor me guia até pastos verdejantes. O pastor não dá grama seca, não dá mato, não dá feno, não. O pastor leva para pastos verdejantes. Mas um dia, essa ovelha, no caminho para casa, ela se perde. Podemos dizer que essa ovelha entra em um matagal. Essa ovelha entra por um caminho que não é o caminho que é o caminho costumeiro. E a ovelha, ela tem uma lã, que se ela passar embaixo de uma árvore com muitos galhos, podem ficar coisas penduradas nela. Ela não deixou de ser ovelha, irmão, mas ela vai adquirindo sujeira no seu pelo, que vai prejudicar a sua saúde. Se essa ovelha não for cuidada pelo pastor, ela vai adquirir bicheira, moscas, sujeira. Ela pode se ferir, pode ter um olho perfurado, pode ter o nariz cortado, ela pode sofrer inúmeras coisas por causa do caminho que ela escolhe. Ainda assim ela está perto e não deixou de ser ovelha. Mas essa também tem uma solução, porque a Bíblia Sagrada diz que o pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás dessa ovelha que está perdida, e encontrando, ele traz de volta essa ovelha. Para mim, não é a parte mais complicada. Para mim, a parte mais complicada é a parte da dracma. Porque o filho pródigo se perde longe de casa. A ovelha se perde mais geograficamente perto de casa. Mas a dracma, ela está perdida dentro de casa. Você já parou para imaginar, irmão? A mulher não tinha tirado as dracmas para ir no mercado, colocado no bolso, pendurado em algum lugar. Não, não, não. Ela simplesmente guarda e de repente dentro da sua própria casa, a dracma está perdida. Se Jesus está falando da ovelha, do filho e da dracma como almas, como pessoas, Jesus está nos dizendo nessa noite que existem aqueles que estão longe, existem aqueles que estão perto, mas existem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas estão perdidas. Você já imaginou isso? Alguém que vive dentro de casa, mas vive perdido. Como pode uma pessoa viver dentro da casa de Deus e estar perdida dessa maneira? O que levou essa pessoa? Porque ela não estava em um lugar visível, ela estava num lugar escondido. O que levou essa dracma, o que levou essa pessoa a se esconder dentro da casa de Deus? Pessoas que perderam o sentido da sua vida espiritual, irmão. Estão dentro da casa, mas não estão no lugar aonde deveriam estar. Pessoas que têm um valor, porque a dracma tinha um valor. Mas valor escondido não é valor, irmão, a não ser que esteja em uma caderneta de poupança, em aplicações. Ele estava perdido dentro de casa. O seu valor estava esquecido. Porque ela valia igual às outras 9, mas ela estava perdida. Sumida.
ninguém havia dentro da casa. Essa dracma também tinha uma utilidade. Ela tinha uma utilidade. Porque ela foi dada como um presente de casamento. Eu não sei qual é exatamente a cultura judaica, se algum ponto da vida aquela mulher poderia usar aquela dracma para vender e comprar alguma coisa para dentro da sua casa, mas o importante é que aquela dracma tinha uma utilidade, nem que fosse para enfeitar, mas ela tinha uma utilidade. Quantas pessoas no reino de Deus, dentro da casa de Deus, dentro desta casa, dentro dessas quatro paredes, têm uma utilidade, mas infelizmente estão em um canto. Infelizmente estão perdidas. Infelizmente estão, quem sabe, escondidas. Infelizmente estão precisando ser achadas. Pessoas que têm valor no reino de Deus. Pessoas que têm uma utilidade no reino de Deus. Pessoas que Deus chamou com um propósito, estão dentro da casa, mas não estão no lugar correto. Dentro da casa, meu irmão, dentro da igreja, existem pessoas que podem estar fora do propósito, sem o seu valor estar sendo utilizado, sem estar na finalidade certa. Pessoas que têm um valor diante de Deus, mas dentro da casa estão simplesmente soltas em algum lugar. Só que a boa notícia está ainda no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, que a mulher que era portadora, era dona dessa dracma, ela toma algumas atitudes que Deus está tomando aqui nesse lugar, nessa noite. Ela diz assim, ó: acende uma candeia. Sabe, essa dracma estava num lugar escuro, um lugar escondido, embaixo de uma cama, embaixo de uma mesa caída, atrás da cabeceira da cama. Mas a mulher acende uma luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus brilha nessa noite sobre este lugar, meu irmão. E Deus te procura porque você é uma dracma, você tem um valor no reino de Deus, você tem uma utilidade no reino de Deus. Mas quem sabe a luz não alcançasse aonde essa dracma estava. A mulher toma então uma segunda atitude, que é varrer a casa. Varrer a casa, eu posso conjecturar, ilustrar que seja a ação do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo conhece o meu e o teu coração. O Espírito Santo conhece a minha e a tua vida. Para Deus nada fica oculto, nada fica encoberto. E quando Deus fala com alguém é porque Ele quer realmente trazer para perto dEle. Se essa mulher quisesse jogar para longe, ela tinha usado um rodo, mas ela queria trazer para perto. Ela pegou uma vassoura e ela começou a varrer a casa. A ação do Espírito Santo, procurando alguém que esteja perdido dentro de casa. A ação de Deus é varrer. Quem é a vassoura? Eu posso me colocar nessa noite no lugar da vassoura de Deus aqui neste lugar. Não tem problema, meu irmão. Eu sou um utensílio de Deus aqui. Sabe por quê? Aonde você se esconder, aonde você estiver perdido, o Espírito Santo não vai deixar você quieto. Eu vou até aí te incomodar. Você não pode ficar parado, meu irmão. Você não pode ficar com o teu valor escondido. Não. O Espírito Santo de Deus usa pessoas. E às vezes usa o irmão Antônio, né? Eu acho tão engraçado e também bonito ao mesmo tempo. Engraçado não no sentido de
pejorativo, mas às vezes nós estamos aqui adorando a Deus, o irmão Antônio sai que nem uma vassoura aqui, e ele passa em cima de você, e é Jesus achando você, meu irmão. Onde é que você está escondido, hein? Onde é que você está escondido? E a palavra de Deus continua dizendo que ela procura atentamente até desistir? Até dar por perdido? Procura atentamente até simplesmente abandonar a busca? Não. Procura atentamente até encontrá-la. Deixa eu ser boca de Deus para você aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está te procurando. Ele sabe o valor que você tem. Não adianta você fugir, porque a Bíblia diz que Ele vai te procurar atentamente até te encontrar. Se eu fosse você, eu parava de fugir. Se eu fosse você, eu parava de correr, parava de me esconder. Se eu fosse você, eu me rendia. Não significa que você, por mais que você esteja perdido no bom sentido, porque existem pessoas que estão perdidas lá fora e é muito difícil trazê-las de volta. A boa notícia é que você ainda está dentro de casa. E é aqui dentro da casa que o Senhor vai falar com você. Na verdade, Deus já está falando com você. Você tem um valor, meu irmão. Você tem um valor. Tem gente que se acha tão pequeno. Não, escute o negócio, meu irmão. Não deixe a tua mente ter a síndrome da pequenez. Não. Você é filho de Deus. Eu vou dizer que só metade, vou dizer de novo, porque só a metade entendeu. Você é filho de Deus. Pastor, mas o diabo disse para mim que eu não presto, que eu sou feio, que eu canto mal, que eu não oro direito, que eu não leio a Bíblia. Ótimo! Ótimo, claro, ótimo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Se ele está dizendo que você não pode, é porque ele sabe que Deus sabe que você pode. Se ele está dizendo você não presta, você não serve para isso, é porque ele sabe que Deus sabe que você serve. Se ele está dizendo que você não vai conseguir, fique contente, porque ele é o pai da mentira. E ele só está dizendo isso porque ele sabe que Deus sabe que você consegue. Aleluia. Por que você está escondido, hein? Fique de pé. Por que você está escondido aí, hein, irmão? A palavra de Deus vai então ao encontro nessa noite, dizendo: você tem um valor. Eu chamei você. Quando essa mulher recebe um presente no casamento, o casamento não é nada mais, nada menos do que a noiva sendo entregue ao noivo. A noiva é a igreja. Então esse presente, essa dracma que a noiva recebe, é o presente que é você, que Deus deu de presente para a igreja do Moriá. E não é para você sair daqui, não. O teu lugar é aqui, irmão. Vou dizer de novo, o teu lugar é aqui. Você é um presente de Deus para essa igreja. Pastor, eu estou bem no meu cantinho, bem quietinho. Ainda assim você é uma dracma de Deus aqui nesse lugar. Pastor, eu estou bem aqui, não tenho utilidade nenhuma. Eu estou bem tranquilo, numa boa, aqui dentro da igreja. Eu venho para os cultos, né? Eu volto, eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Ei, irmão,
você tem uma utilidade, e a vassoura de Deus está aqui nessa noite. Vai passar embaixo do sofá, vai passar embaixo da cama, vai passar embaixo dos armários, mas Deus não vai sossegar enquanto Ele não encontrar você. É hora de ser sincero, irmão. Você está se escondendo, Jesus falou com você, vem cá.